Você ouve a partir de agora Junior Cast, o podcast da JCI Chapecó. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao Junior Cast, o podcast da JCI. Eu sou o Gabriel Agostini e hoje à noite eu tô com essas feras aqui, a Carol e o Duan, para falar sobre negócios. E junto comigo tem o Eduardo Detoni, que irá me ajudar no nosso podcast. Hoje é um episódio muito especial. O nosso objetivo aqui é ajudar a fomentar a cultura de negócios dentro da JCI, para fazer com que os nossos membros se conectem e que possam crescer juntos, né? Para isso, a gente vai falar um pouco sobre a nossa parceria da Capton e a JCI, explicar um pouco melhor o que é a Capton e como a gente pode fazer, mostrar, deixar claro para todo mundo como isso vai ser benéfico para todo mundo da JCI. Legal, eu sou a Carol, né? Eu sou da Capton, hoje já fui membro do JCI, né? A gente fala que a gente é inativo, né, na JCI. Hoje trabalho junto com o Duan na Capton e estamos aí para contribuir um pouquinho com o que a gente conhece aí de negócios. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Duan, obrigado pelo convite novamente aí. É a segunda participação junto com a JCI num podcast, mas muito importante. esse primeiro aqui como Junior Cast, né? Eu acho que tivemos um rebranding que ficou muito legal, gostei bastante do nome. Então aí hoje eu e a Carol pra gente falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, tendências, coisas boas, coisas ruins, o que vocês tiverem para perguntar, nós estamos dispostos a falar. Boa noite, pessoal, eu sou o Eduardo, junto com o Gabriel a gente vai apresentar o JCI Junior Cast. E por incrível que pareça foi comigo, né? Verdade. Podcast, né? Bem bacana, é um prazer ter você de novo colaborando com a JCI, sempre nos trazendo ideias bacanas, né? Então, pessoal, vamos lá. Uma pergunta que a galera me faz com muita frequência dentro da JCI. O que é a Capton? Legal, cara. Acho que essa eu começo respondendo, né, Carol? Vai daí, Duan. A Capton é um ecossistema de impulsionamento e investimento em empresas de cunho tecnológico. Então, a gente iniciou como investimento em startup, né? Falava-se muito sobre investir em startup, mas a gente abriu um pouco esse leque porque a gente entendeu que tem serviços também dentro da área de tecnologia que conseguem ter um desempenho e são essenciais para o desenvolvimento de empresas tecnológicas. Então, tanto empresas tecnológicas como empresas do mercado tradicional. Então, a tecnologia está conversando muito com esses setores e a gente se posiciona, né, e está hoje presente nos negócios que a gente é sócio como um veículo de impulsionamento dessas empresas para ajudar a aumentar faturamento, aumentar resultado, abrir mercado, se conectar com grandes players. E do outro lado também, hoje a Capton tem um produto especificamente, que a Carol é a responsável e a diretora desse produto, que é o Capton Place, que é um produto que faz com que as grandes empresas consigam se conectar com essas startups que estão do outro lado. Então, acaba que a gente essa ponte entre o programador cabeludinho, que não sabe, né, vender comercialmente igual eu, assim, aquele cara que está do lado atrás da máquina, mas não necessariamente sabe apresentar para a grande empresa, e a grande empresa que tem muita expectativa, muita necessidade, muita dor, precisa desse auxílio, e a gente acaba fazendo essa ponte, sendo esse matchmaking entre as conexão, duas, né? Essa conexão essencial muitas vezes. Não necessariamente um Tinder, mas vamos lá, como é que é o cara? Um hunter? Um headhunter. Um headhunter de startup para ajudar, né? Isso não necessariamente com um cunho comercial especificamente, mas para a gente poder fomentar a região, a gente entendeu que não adianta só a gente pegar uma empresa, posicionar ela, deixar ela preparada para o mercado, sendo que o mercado às vezes não está preparado para conversar com ela. Então a gente entendeu que como cultura de desenvolvimento e como proposta que a nossa fazer um ecossistema mesmo, tínhamos várias empresas que são investidoras da Capton, várias holdings que investem em várias grandes empresas de um lado, e a gente precisava fazer com que esse pessoal, né, a gente brinca nessa pesadinha que está junto com nós na tecnologia, soubesse conversar. Então a gente falou, cara, vamos fazer esse ambiente onde os dois lados vão estar conversando e fomentar de verdade com que o ecossistema cresça e com que as empresas se desenvolvam. Acho que esse é o nosso grande desafio. Né? Eu acho legal você comentar por que isso surgiu, né, Du? Legal. Até pegar. Aí a Carol já subiu como host, né? Mas Não, é que eu conheço a história, né? Então, aquela hora daquele pedacinho da história que a gente, né, faz questão que ele fale, então, conta aí, Du. Você poderia até guardar pra você mesmo responder isso, né? A Carol, ela que eu não tava no início, então, por isso, a história dele. Tem esse cunho comercial de apresentação que é importante, que eu como Traduzir. programador do outro lado, às vezes não entendo, complementa, ter parceiros complementares ajuda no desenvolvimento. Então, a Capton surgiu depois que a gente se juntou, formou um grupo de investidores em Chapecó e, né, vários empresários de segmentos diferentes, então segmento da indústria, segmento da distribuição, segmento da telecomunicação, do marketing,
inicialmente a gente se juntou e falou, cara, vamos encontrar startups para botar dinheiro, ajudar os caras a crescer. Daí a gente entendeu que não era só dinheiro, entendeu que era muitas vezes expertise. Então eles não tinham esse cunho do tipo, sabiam o problema que eles estavam resolvendo, mas já pegaram aquelas empresas que o cara te faz o pitch, apresenta e diz, tu vê esse cara sabe o que tá fazendo. Daí na hora de apresentar comercialmente ele não sabe nem cobrar. Então a gente tentou ajudar também, né, sentar mais operacionalmente, trazer para dentro de casa para desenvolver toda essa parte do negócio também. E depois disso a gente começou a crescer. Então vieram outras empresas, então esse foi nosso primeiro produto como Corporate Venture Capital ou Venture Capital apenas, né? Depois surgiu o Venture Building, que a gente fala, né, que veio um cara com uma ideia muito boa, e daí surge o Linkou, que também depois a gente vai bater um pouco um papo sobre ele, né? Veio uma pessoa com uma ideia muito boa, a gente vê o potencial naquele empreendedor, só que ele ainda não tem o produto. Mas a gente sabe que o produto tem potencial, que aquela pessoa tem potencial, mas falta às vezes o money e o relacionamento para fazer aquilo acontecer. Então a gente investe nosso tempo, nosso recurso para co-criar a 4 mãos esse produto, para trazer para o mercado. E isso acabou se tornando o nosso segundo trabalho dentro da Capital, que ele é um pouco mais pontual, então a gente ativamente não busca projetos para fazer isso, mas quando aparece uma coisa que é tipo inevitável, que a ideia é muito boa, porque que a gente fala, né, o balde de ideia não tem tanto valor quanto uma ideia com uma execução, né? Mas quando vem uma ideia que é muito diferente das outras, a gente topa assumir esse risco e trazer. E depois de fazendo isso, a gente começou a encontrar empresas para as empresas que faziam parte do grupo. Então hoje tem grandes empresas que são investidoras da Capital, e elas começaram a falar, Capital, consegue ajudar a gente? Resolve esse BO aí. Resolve esse BO, tô precisando de uma solução que faça aí isso. Surgiu mais um produto. Daí, disso, a gente começou a ajudar essas empresas externas do grupo, que não fazem parte do ecossistema. Hoje o ecossistema são 50 empresas ali que giram ao redor da Capital, sendo investidoras ou sendo empresas dos sócios investidores. Começaram empresas externas a vir até nós, uma grande aqui de Chapecó veio até nós e falou, consegue achar para nós uma solução para isso aqui? Ou consegue nos ajudar a montar um processo de inovação? E a gente estudou dentro de casa e falou, cara, a gente não tem hoje esse produto moldado, a gente faz isso por osmose, porque a gente entende de tecnologia, mas não é algo comercial. E porque quem procura a gente são as empresas dos nossos sócios, então naturalmente, né, a contribuição acontecia, né? Exatamente. Daí a gente entendeu, vamos modular isso, então iniciamos em 2023 esse processo efetivamente, fizemos um piloto em 22, criando uma estrutura, fluxo, cara, como é que isso funcionaria? Denominamos como Capital Place, trouxemos o Place para o mercado e falamos, agora vamos ter que achar uma pessoa que vai ser a responsável que entenda a linguagem do outro lado. Então, eu entendo muito da parte de tecnologia de startup. Então, quando falo essas palavras bonitas, eu sei tudo que elas significam. Mas eu ainda tenho aquele negócio de sentei com grandes empresas, então a gente conseguiu atuar com o PackID, com grandes corporações do Brasil, aprendi a falar a linguagem deles, mas nunca estive lá dentro. Então, nunca trabalhei dentro de uma grande corporação. A Carol vem para complementar esse lado, então tem uma visão mais comercial e principalmente a visão do lado de dentro da empresa, por já ter trabalhado dentro de grandes indústrias, ela sabe entender quais vão ser as barreiras operacionais dentro do negócio para a execução daquela startup ou daquele projeto lá dentro. Então a Carol vem esse ano, assume a responsabilidade de fazer com que esse modelo de negócio junto com o investimento cresça, para longo prazo a empresa também, a Capital, ter mais projetos. E tudo isso, né, se correlaciona e hoje temos esses dois modelos de negócio, que é o investimento em empresas de tecnologia e o auxílio de grandes empresas para resolver dores no mercado. É isso aí, o resumo é esse. Bacana. E a gente sabe que a Capital, ela tá dentro de um ambiente onde tem várias outras empresas, e uma dessas empresas é a Linkou, que vai nos ajudar também no JCI, né? Carol, você poderia falar um pouquinho mais da Linkou? Para a galera entender o que é a Linkou? O Linkou é uma plataforma de jornalismo de dados. Então, por que ele foi ele é uma cocriada, né? Acho que essa é uma das partes que ele começou ali explicando, né? O Du explicou. O que a gente faz no Linkou e qual que é o nosso principal objetivo? É a gente poder conectar num ambiente só os dados da tecnologia e de outras áreas segmentadas da nossa região, em especial do estado de Santa Catarina, que é o que a gente está trabalhando nesse momento, e entregar para o mercado de uma maneira qualificada, que a gente possa fazer uma leitura de maneira simples. Transformar esse dado em inteligência. Né? Isso, essa é a grande questão. Junto com isso, a gente trabalha com divulgação,
dos eventos, das vagas das empresas. Então, quando a gente traz o Linkou para junto da Capton em relação à JCI, né? Acho que é legal a gente trazer isso, é essa oportunidade. Tanto da gente poder construir notícia, news, falar em números o que a JCI faz, né? A gente que está dentro da casa, e por eu ter sido parte da casa, é muito claro pra gente esse processo. Então, o que o Linkou, trazendo assim nesse olhar, né, do que para exemplificar. Notícias, transformar os dados da JCI em informação, e aí evento e vagas. A galera da tecnologia, ou as pessoas de uma maneira geral de ambientes corporativos, expandindo para as outras áreas agora que a gente também está, né, olhando para o mercado tradicional. É se transformar nessa plataforma. Vou lá no Linkou. Tá lá no Linkou, eu vou conseguir acessar o Linkou. Ele já existe, ele já tá nesse processo, e agora a gente tá num processo de investimento também, né, dele, contribuir. Até pegando o gancho, né, é interessante trazer qual que foi a origem do Linkou. Teve talvez a pessoa que tá em casa, o pessoal que tá em casa nos ouvindo, né, acaba não sabendo, e muitas vezes as pessoas do ramo aqui, do segmento, não sabem, mas nós tivemos aqui do ladinho de Chapecó uma empresa que fez uma venda por 6,4 bi. Então teve a Geonex. A Geonex vendeu a empresa por 6,4 bi. E isso não foi noticiado da maneira como deveria ser noticiado. Mostra uma relevância absurda no Oeste Catarinense. A gente tem um poder tanto de negociação, de crescimento, de expansão, por a gente estar longe de um grande centro. Então está 8 horas de Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Chapecó acabou desenvolvendo essas grandes cooperativas, esse movimento cooperativista, esse movimento de ecossistema, força, né? Essa força com grandes empresas. Então a gente tem empresas aqui do ladinho de casa. A gente estava hoje de manhã numa empresa que fatura 500 milhões ano. E daqui, uma empresa, uma cidade, quantos mil habitantes tem? 10 mil habitantes. Só que isso não é noticiado. Isso não é destacado. Daí vem pessoas de São Paulo, vem pessoas de Florianópolis. Nada contra vocês, pessoal. A gente gosta muito, a gente faz relacionamento, né, direto em São Paulo, tá direto em Florianópolis, Curitiba, nesses centros com essas grandes empresas. Mas às vezes um case que é destacado como uma venda de Florianópolis, uma startup ou uma empresa de tecnologia faz uma venda de 100 milhões. Isso é muito destacado. A pessoa vai lá pra Globo, aparece no Fantástico como um case. E daí uma empresa que vende a 6,4 bi não ter o destaque que deveria ter, nos incomodou. Quando a pessoa veio até nós, a gente falou, cara, é verdade, velho. Vamos criar um negócio para resolver isso aí? Vamos criar, iniciou como jornalismo, depois a gente falou, para ter jornalismo precisa ter fonte de dados que sejam reais. Vamos juntar esses dados. Encontramos uma base de dados, começamos a buscar, fazer toda a mineração. Beleza, agora nós temos os dados da região, buscando da JCI, buscando todos os parceiros. Como é que a gente destaca isso com o jornalismo, junto com estratégias de divulgação, para mostrar que, tipo, qual que é o grande cunho ali? É mostrar o quão forte a gente é. Quem a gente é. É só destacar o que já é feito, só que não se fala. O pessoal, eu acredito que muito pouca gente tem a noção do tamanho das empresas que já saíram da nossa região. Né? Cara, é absurdo, né? Cara? Simplesmente mais de 50% de toda a proteína animal do mundo surgiu de algumas empresas aqui da região. Então, e a gente só tá falando de 2 ou 3 empresas. Né? E de um segmento só. De um segmento. A gente pega a produção de soja, cara. A gente tem ao redor números muito expressivos no país sobre soja. E isso também não é tão destacado, então... Mas pode falar? Não, pode continuar aí. Então, vamos dar continuidade a isso e levar um pouco para o lado da JCI, que afinal o podcast é sobre a nossa parceria. O porquê que eu chamei a Capton para fazer parte, para ser essa nova parceria da diretoria de negócios, né? Não existia essa parceria. Essa parceria surgiu de uma dificuldade, como tudo na vida, né? A diretoria, como qualquer outra, a diretoria de negócios, como qualquer outra diretoria da JCI, ela apresenta alguns projetos dentro do ano e ela precisa de verba para aprovar esses projetos. Tivemos uma dificuldade de verba autorizada e eu falei, eu não vou tirar nada, eu vou arrumar esse dinheiro. Conversando com o Detone e com outra galera aí, surgiu a ideia, por que não um parceiro para essa diretoria? Que faz sentido, negócios é uma das veias da JCI e a gente precisava fomentar mais. E eu sozinho, ou com a ajuda de outra galera, você sabe muito bem como é que é, porque você passou por isso ano passado, é muito difícil, tu não consegue movimentar muita coisa. E aí a gente falou, vamos atrás de alguém. Conversei com algumas empresas, não deu muito certo. E eu lembrei, a Carol lá. Olha, a gente aí, já não conversou... fomos a primeira empresa, Carol. Vamos saber. Brincadeira. Primeira relevante. Calma que eu vou pegar esse gancho daqui a pouco, peraí. Vou falar com a Carol, apresentei a ideia, ela falou, vou falar com o Duan. E aí a gente teve aquela primeira reunião e fez, tudo parecia que
a ideia fez muito sentido desde o início, para mim, pelo menos, e eu acredito que para vocês também, porque a gente está aqui hoje, né? Essa parceria, eu já tenho colhido bons frutos para mim, para a JCI, a gente já conseguiu implementar algumas coisas, a gente já executou algumas ações com isso, e eu acredito que ela está sendo muito positiva. A gente ainda tem muitas coisas a colher, a gente tem ideias para discutir em off nos próximos dias. Tem coisa para exexecutar? Já Tem uma lista de muita coisa tarefa pra executar. imensa para fazer? Eu pensei, 1 horinha, 2 por semana aí me dedicando vai dar boa. 1 hora por dia, quase nessa diretoria, cara. É complicado. Mas vale o esforço. Vale muito o esforço. Porque é um aprendizado para mim também. O que eu queria ouvir de vocês é por que vocês aceitaram o convite? Antes de entrar nessa fala, a gente teve um evento da Capton, né? Pra quem não sabe, a gente teve um evento em março. Uhum. E aí o evento tava rolando lá, era um evento de inovação, né? E eu fiz o convite pro Gabriel, né? Pra estar lá. E aí eu tive um problema durante a organização do evento, né? E aí foi no finalzinho ali, na hora que era a confraternização da galera. E aí a chopeira, eu vou falar o problema, não funcionava, entendeu? E aí eu comecei a pensar, todo mundo no networking, né? Os sócios no networking, e eu olhei, como é que eu vou resolver esse problema? Eu enxerguei o Gabriel pessoal trancado 2 horas numa sala, na hora de dar o chopp não tinha chopp. Nossa. E aí eu olhei, JCI, né? Chamei o Gabriel, você entende aí de chopeira? Não muito, mas por favor, resolve esse problema. Deixa pra mim. E aí por que eu puxei esse gancho, né? Não é uma coisa aleatória, né? Quando a gente entra numa organização voluntária aí, por que pra mim é legal sentar desse outro lado da mesa, né? Como Capton. A gente desenvolve habilidades e a gente desenvolve um nível de network e de relacionamento. Quem tá ali dentro da JCI, tá ali porque tem alguma coisa em comum. Ninguém tá ali aleatoriamente. Alguma coisa em comum que você tem com as pessoas que tá ali dentro. Nem que seja o senso de empatia em conjunto com o grupo. Nem que seja lá o primeiro valor da carta de princípios, né? Vamos usar essa expressão. A vontade de se desenvolver. A vontade de se desenvolver. Enfim, várias possibilidades. Eu entrei com essa brincadeira pra responder justamente porque a primeira pessoa que eu vi que era da JC, eu chamei pra me ajudar a resolver o problema. E sentar do outro lado da mesa como empresa e poder apoiar, sabendo que eu também já tive que fazer esse tipo de processo, obviamente que a vontade... Eu até disse pro Duan, né? Quando eu levei a ideia, logo que a gente conversou, eu falei, Duan, vai ter que ir pra ti essa decisão, porque se depender de mim, o sim já tá dado. Totalmente parcial. Super imparcial, né? E aí eu acho que essa foi a minha percepção, né? Agora, trazendo pro lado business, né, do negócio. Primeiro, a gente tá numa impulsionadora de negócios. Aonde tem gente falando de negócio, a gente quer estar. Segundo, a JCI é um berço de talentos. A gente tá falando de um ecossistema de 52 CNPJs, mais ou menos, né? A gente precisa de gente. As empresas que são dos nossos sócios precisam de gente. Ao nosso redor, a gente precisa de talento. Então, a gente mais gosta quando vem... Sabe se alguém tá contratando? Cara, a gente sabe. Tá todo mundo contratando, cara. O que tu faz? Cara? Então, é um celeiro, né? De pessoas diferentes. Quando eu... e juntando, né, os porquês da parceria. E obviamente, né, a nossa possibilidade de contribuição. Não de uma contribuição financeira, né? Só. Sim. Né? Porque existe, obviamente, essa contrapartida. E aí ela é... não se faz nada sem dinheiro. Mas vamos olhar pro retorno desse processo, né? Então, acho que essa é uma das questões. E eu gosto de... Quando eu falo de gente, né? Eu gosto de olhar nesse sentido. Quando um currículo passa na minha mão para eu selecionar a pessoa, seja pelas equipes que eu já passei, seja por agora, né, pelas equipes que eu já coordenei e pelas empresas agora que a gente olha para isso, quando tá escrito lá que a pessoa já foi voluntária em algum lugar, isso faz diferença. A minha formação veio disso. Não sei, né, talvez vocês não saibam, mas eu sou nutricionista de formação. E eu nunca atuei na área da nutrição, porque eu fiz parte de uma organização voluntária na faculdade, que não foi a JCI, que foi a ESEC, que me mostrou o mundo corporativo. Então, eu terminei a faculdade, né, na área da saúde, mas o meu caminho de negócio, de o que eu queria fazer, veio dali. E aí, depois veio a JCI, né, pra ir contribuindo. Sim. Então, acho que essa é a resposta, né? Por que a gente quer? Primeiro, porque a gente acredita, né? Casa muito com a própria maneira como a Carol se relacionou com a Capton. A Carol nos ajudou na festa de aniversário da Capton de 2 anos. Já era próxima, era uma dessas 50 empresas que fazem parte do grupo ali. A Carol fazia parte de uma dessas empresas.
E ela ajudou nós de bom grado, não sei porquê, Carol. Mas Porque eu gosto. então vem dessa veia da Carol de ajudar. E quando nós discutimos, tá, vamos trazer um novo sócio operacional para o negócio que possa assumir a responsabilidade e a bronca desse produto que a gente tem. Cara, só um ponto. Fica a dica. Ajudem que vocês vão ser... O universo conspira a favor de quem ajuda, né? a primeira pessoa que veio à cabeça naquele momento foi a Carol. Então, tipo, a gente não tinha uma outra opção. Eu nem imaginava, né, gente? Vamos Já, falar a Carol, verdade. a gente só discutiu entre os sócios no comitê e falou, cara, então vamos trazer uma pessoa com a oportunidade de ser sócia no mesmo nível que a gente, operacionalmente, para assumir um produto que ainda não existe, mas que a gente sabe que tem potencial, porque tá todo mundo pedindo para nós fazer, com a responsabilidade imensa que é carregar a marca da empresa para esses parceiros do outro lado, porque uma coisa é a responsabilidade que tu tem com uma startup que está faturando lá 1 milhão por ano, 200 mil, 500 mil por ano. Outra coisa é a responsabilidade com um parceiro que fatura 500 milhões por ano. A tua marca vai ter um afeto diferente e tem que ter uma responsabilidade diferente. E tem que entregar, né? E tu tem que entregar. Se tu prometeu, tem que entregar. Não tem, indiferente para quem for. Os dois lados, a promessa faz com que seja... A promessa é dívida, né? Mas trouxe ali como esse senso, a gente falou, cara, a pessoa que ajudou nós, que esteve junto, que esteve disponível para resolver uma dor nossa naquele momento como voluntária. Imagina como sócia do negócio, o quanto que ela vai se dedicar. Então esse foi o principal. Então, quando a gente leva você do outro lado e tá pensando se vale a pena fazer parte de uma JCI, de uma Junior, de uma... Qual que é a outra ali? A ESEC, que foi comentado. Cara, qualquer outra. Voluntário, né? O voluntário em si, ele tem esse destaque porque você já consegue ver na pessoa que ela tá fazendo aquilo. E claro, indiferente até se for de Ela bom não faz grado, por não. ela, né, normalmente. Normalmente você pode até ir fazer por você, por aquela sensação de estar contribuindo. Depois de um tempo tu vai aprender com a cultura e o ambiente te molda, vai te moldar a ser uma pessoa melhor e uma pessoa mais predisposta a ter sucesso. Resumindo, né, os nossos valores da Capton tem tudo a ver com valores da JCI. Eu acho bem bacana isso, né? Essa novidade que tu trouxe, né? De fazer uma diretoria da JCI, ter uma empresa parceira. Mas é exatamente isso que o Duan e a Carol estão falando, que a ambiência certa, ela faz a gente atingir resultados que normalmente a gente não atingiria se estivesse sozinho, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, aproveitando esse gancho, a JCI, com os membros tem 50 e poucos CNPJs, né? Tu falou, Carol? Muitos membros ali buscam outras oportunidades. E meus avós sempre falavam para não colocar todos os ovos numa cesta só, né? E muitos deles têm muitas ideias ligadas à tecnologia, mas não sabem como startar isso. Que dica vocês podem dar para esse pessoal que está buscando concretizar essas ideias? Seja do mercado tradicional ou do mercado... Vamos lá, vamos pegar... Tecnologia mesmo. Indiferente. Mesmo a pessoa da tecnologia tem dificuldade de pôr a tecnologia a funcionar. Porque tu depende muito das pessoas que vão estar envolvidas. Então, um time muito bom pode pegar uma ideia que não é tão boa, criar um projeto que possa ter muito sucesso e que consiga ter um desempenho bom. Eu acho que a principal dica é as pessoas com quem vai se envolver. Escolha bem seu sócio. Escolha bem seu sócio, escolha bem seus parceiros comerciais, seus parceiros operacionais no dia a dia, porque é isso que vai fazer a diferença. A execução é que faz a diferença. Então, criar um software não é tão complexo. Por mais que pareça trabalhoso, e muitas vezes pode ser, dependendo do tipo de software, o nível de entrega do time tem que ser muito maior do que a ideia. Então, o time basicamente vai ser quem vai garantir se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, minha dica seria essa, né, Carol? E pôr a ideia no papel, né? Acho que pode ser clichê, parece, né? Todo mundo vai falar, mas pôr no papel. Discuta a ideia, né? Eu poderia complementar com isso, né? Que uma ideia, enquanto você deixa ela só pra ti e tenta evoluir ela sozinho, sem compartilhar com outras pessoas, ela vai estar só dentro do que a tua cabeça imaginou ela. A partir da hora que você começa a compartilhar e discutir com outras pessoas, você vê insights diferentes para evoluir de uma forma muito mais interessante ela. E aí começam a surgir as oportunidades. E aí, que é todo o meio ambiente que vocês têm, né? E aprenda a apresentar isso de uma maneira interessante. Porque todo mundo não, mas em geral as pessoas são muito mais abertas do que a gente acha que eles são. Então, vamos pegar vamos pegar a Gerdau. Citar um nome que a gente não tem nenhum relacionamento direto, mas que é uma empresa muito grande do país. Se você tiver um pitch bem desenhado lá, uma apresentação com números, com o que você está pensando, com qual a possibilidade, qual o tamanho do mercado, e você souber como encapsular isso para apresentar, você vai ser uma pessoa interessante para sentar na mesa, mesmo com um cara que você nunca viu, uma Gerdau da vida, dizer que, tenho aqui um projeto, eu gostaria muito de te mostrar. Tá todo mundo sedento por coisas novas.
O mundo evoluiu muito rápido porque a gente está buscando. Então, hoje, assim, a tecnologia facilita com que você tenha um contato muito rápido com o engenheiro da Gerdau para apresentar o projeto. Tu acha o cara no LinkedIn, tu acha o cara no Instagram. Esteja disposto também a ser uma pessoa interessante para apresentar isso para ela, que com certeza vai conseguir colher frutos. Então, eu acho que se você conseguir fazer, encapsular o que tu está pensando, encapsular isso de uma maneira interessante, mostrar o valor que tu está buscando, a dor que tu resolve, e sentar com as pessoas certas, a chance do teu negócio dar certo é muito maior. E olhar para o mercado, né, gente? A gente tem ideia, às vezes, que resolve só a nossa dor. Então, né, eu gosto de uma história que o Dua conta, depois, enfim. Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, mas ela só vai resolver o meu problema. Pode resolver o problema dos outros, mas eu não olhei pra fora. Como que eu vou vender isso? Não só no discurso, né? Mas por que eu criei o negócio? Que dor que ele vai resolver? Saindo um pouco dessa linha de pensamento que... e aí, por isso, compartilhar, né? Acho que junta com o que o Gabriel trouxe. Saindo um pouco desse universo de eu tenho as melhores ideias e não que... né, não seja isso, mas saindo disso e colocando pra fora. Quem que vai comprar minha ideia? Né? Antes de mais nada, é isso, né? Às vezes a gente pensa que, precisa ser algo mega, mega inovador. Mas às vezes é um processo diferente, um jeito diferente de fazer uma coisa que já existe. Inovar não precisa ser criar algo do zero, né? Ele pode ser recriar algo ou melhorar, simplesmente, né? Isso que você falou vem de encontro a uma outra frase que você me disse que eu falei, nem vale a pena mais seguir essa ideia, né? Eu perguntei naquele mesmo evento da Capton para o Duan, o que ele achava de uma ideia, de uma academia específica diferente lá. Ele falou... verdade, né? Cara, não lembrava disso. Viu? Ele falou, mas não é assim que as academias ganham dinheiro. Tu tem que seguir o dinheiro. Eu falei, putz, me desanimei, porque era uma academia que eu queria ir, mas não quer dizer que a academia ganharia dinheiro com essa ideia. Sim, então eu falei, academia ganha dinheiro com o cara que paga e não vai, não cara. Não quis se desanimar, cara. Não, mas foi Desculpa. não foi só uma baixa na ideia, mas foi uma forma diferente de pensar que eu comecei a incorporar. Falei, tem que entender como você pode monetizar o negócio e não só o quanto o negócio pode ou não ser legal, né? É que a primeira coisa, nós estávamos falando aqui sobre a própria diretoria de negócios. Qual que foi a primeira coisa para viabilizar a diretoria de negócios? Ter o mínimo de recurso financeiro para aquilo poder acontecer. Então, se tu está pensando em ter um novo negócio, cara, a primeira coisa tem que saber de onde vai ser o dinheiro. E o dinheiro é importante. O dinheiro infelizmente, né, pode citar o que quiser, é importante, cara. Porque ele que vai fazer você pagar teu salário, você conseguir dedicar full time àquele negócio. Você pôr energia, né? Porque o tempo hoje... Fazer com que as pessoas comprem a ideia contigo, cara. Tu vai ter funcionários. Dificilmente tu vai ter um negócio que vai ser muito grande sem muitos funcionários. Você não pode se guiar pelo dinheiro, mas ele tem que estar em qualquer equação. Ele tem que estar, e ele tem que equilibrar. Então a Carol fala dessa história que eu conto, né? A gente já viu mais de 1.000 pitches. Talvez estamos na época do ano já para... Não, setembro. Setembro a gente vai contabilizar novamente quantos foram. Tem que olhar lá o data lake lá. Mas até ano passado, no aniversário de 2 anos da Capton, a gente tinha visto mais de 1.000 pitches já. Então, mais de 1.000 apresentações de modelos de negócio para ser avaliado para investimento. E a bateria social nunca acaba. Não, porque, cara, é gostoso, é divertido. É tipo, dá um negócio. A Carol, eu gosto. Ela negou a tua afirmação. Eu adoro. Não, cada um com suas habilidades, gente. Cada um com suas habilidades. E talvez daqui a pouco nós vamos ter conversado com 1.000 grandes empresas. E até porque eu não entendo o que essa galera toda fala, né? Eu brinco com isso, mas é uma verdade. É um processo novo pra mim na tecnologia. Então é por isso a minha olhada pra ele. Mas conta a história, por favor. Era uma apresentação... Cara, a startup do cara era magnífica. Ele criou um sensor para bengala, para pessoas com deficiência visual, porque hoje você tem um obstáculo como uma cancela, ou os orelhões, que a Carol sempre fala, o orelhão não existe mais, mas o cara tá caminhando, tem um obstáculo em cima, mas embaixo, placa, né? Uma placa, algo assim, ele pode bater o rosto, ou colidir o corpo, esse tipo de coisa. Ele criou um sensor que acoplava na bengala, para poder ter também essa abrangência da cintura para cima e evitar colisões e vibrar, apitar, enfim. Só que o mercado, se tu for parar pra pensar, daí a gente começou a fazer perguntas. Quantas pessoas com deficiência visual existem no Brasil? Quantas pessoas com deficiência visual se mobilizam utilizando bengala de maneira sozinha? Não com cachorros, se locomovem. Daí quantas dessas pessoas poderiam comprar o teu produto, estariam dispostas, e onde que essas pessoas estariam para comprar? Na internet? Ou como é que tu chegaria nelas? Começou a ficar tão difícil ter um produto viável com o dinheiro que eu estava buscando no investimento, que não valia a pena... Não pagava conta. Não pagava conta no final do dia. A solução é uma solução muito verdadeira. Tipo, resolvi uma dor real, cara. Funcionava. Só que hardware implica em dinheiro. É aquilo que eu estava falando. Para poder construir um hardware que seja
pronto para pôr no mercado, que normalmente é muito difícil fazer com que o MVP seja um mínimo produto viável, mas não um mínimo produto vendável. Para ter um mínimo produto vendável e não viável, exige que exista um esforço de desenvolvimento, de hardware, tudo aquilo. Então o dinheiro basicamente é cobrir para ele vender para inteiro, para o Tan Samsung, que a gente fala na administração, né? O tamanho do mercado, enfim, o tamanho endereçável dele, baseado e o tamanho de compra, enfim, ele era muito pequeno para desenvolver aquele produto. Abre o projeto e deixa para quem quiser executar ele aí e façam bem para a humanidade. Ou né? não, cara, ou talvez beleza. Tipo o cinto de segurança com a Volvo. No Brasil talvez não dê, mas pegando o mundo todo. Então uma estratégia que vem no nível mundo, ou acoplar algum tipo de serviço em conjunto. A solução é incrível, A solução é boa, só que tem que a primeira resposta que tem que dar para o investidor, quando a gente sentou na mesa e falou, a primeira resposta é onde está o dinheiro. A gente entendeu que a solução é boa, mas traz para nós, em algum momento, como que vai vir esse dinheiro. Então, isso é legal, né? Acho que responde bem, né, Eduardo? Bem bacana. Bem completa a resposta. Com a história Se você quiser, tudo, a gente né? continua. Não dá pra dar corda. Vamos encerrar isso daí, porque senão vira o podcast da resposta, né? Mas então, vamos lá. O que é essa parceria também? Aí eu posso responder isso, né? Essa parceria, ela não vem só para resolver o meu problema de dinheiro, mas ela veio para resolver o meu problema da cultura de negócios dentro da JCI. Como diretores de negócio, que eu sou e que ele foi, a gente tem uma dificuldade enorme em implantar essa cultura, em fazer com que o pessoal veja que a JCI é um ambiente de network muito próspero, que tem muita gente lá que pode te ajudar a prosperar. E as pessoas simplesmente deixam passar oportunidades debaixo do nariz delas porque elas não se sentem confortáveis ou não sei exatamente qual o termo eu poderia usar. Não enxergam. Ou não sabe que tá ali, mas você está sentado do lado de uma pessoa que pode resolver teu problema. Elas vão até a JCI para outra coisa e esquecem que elas podem estar fazendo negócio com as pessoas que estão lá. O ano passado, conversando com alguns companheiros da JCI, eu perguntei para eles, por que vocês não falam mais sobre o negócio de vocês, não vendem para os outros companheiros aqui dentro? E muitas respostas que eu tive foi porque esse não é o intuito da JCI. Eu não vim para isso, né? Não que não seja o intuito da JCI, porque um dos intuitos da JCI é isso, né? É fazer negócios, né? Mas eles disseram que não era o intuito deles dentro da JCI. Aí a visão, eu disse, vamos aumentar, vamos abranger essa visão aí, porque é possível isso, né? É possível. Hoje em dia, o Gabriel, inclusive, ele fez uma planilha para tabular os negócios que são feitos entre os membros. E isso tá um absurdo. Hoje em dia tá tendo briga para ver quem fica em primeiro lugar. Então, só botar uma competição, né? Essa planilha bombou porque virou uma competição monetizada. Vai ter prêmios. Mas Olha até o não dinheiro divulgar aí os na prêmios, mesa. a galera não se puxava. E agora eu criei um ranking. Então, esse ranking é atualizado todo domingo de noite, né? Logo antes do House of Dragons. Já voltou? Já voltou. E funcionou. Então, foi basicamente pegar a ideia da planilha de cadastrar o negócio dos membros do Detone, e aí a diretoria Brasil, ela solicitou que a gente monitorasse o negócio entre os membros. Então, eu aprimorei essa ideia e levei essa competição. Ou seja, né, a JCI existe para isso. A gente está falando que a JCI Brasil pediu para fazer esse monitoramento, também existe para isso. E nós, simplesmente como a maior OL do país, a gente tem a obrigação de puxar algumas coisas, né? De ser referência. E é o que eu quero. Então, isso tem funcionado até certo ponto. Nós temos hoje um índice, né, interessante de aproximadamente 60% dos membros fazendo negócio com outros membros lá dentro da JCI. Legal. Ainda não é a meta. Na verdade, esse número é maior porque a galera não registrou ainda lá. Dados, gente. Nada se mede sem dados. Preciso disso. E agora, voltando ao início da pergunta. Essa parceria, ela existe para vocês me ajudarem a implantar a cultura. A Carol, mais do que ninguém aqui, ela é uma especialista em cultura de negócios. O Duan é um cara especialista em 1 milhão de coisas. Mas quando eu converso com a Carol, ela é a pessoa que consegue colocar o operacional, traduzir o operacional para que todo mundo consiga entender isso e para entender o porquê que cada um faz cada coisa. Esse nível estratégico e tático do que é desenhado tá sendo alinhado também no operacional no dia a dia, né? Tá toda semana, né? Ou cada 15 dias. Ou todos os dias, depende do dia. Mas olha que legal esse gancho. E algumas semanas em inglês, hein? Olha que legal esse gancho que tu trouxe, né? Desenvolvimento. Falou sobre o Linkou, né? Trouxe o Linkou como também um parceiro que está ajudando a JCI a divulgar. E é o maior UL do Brasil, Chapecó. Novamente, a gente tem Chapecó como uma cidade de destaque,
Não só, por exemplo, pega o número de densidade de startups por habitante. A gente é uma das principais do país, junto com São Paulo e Florianópolis. As pessoas não sabem disso. Daí tu pega a maior OL, a maior OL do Brasil. E ainda subutilizado o potencial das pessoas daqui. A hora que o pessoal notar o potencial que se tem aqui e como utilizar essas ferramentas, cara, a gente vai se destacar muito mais. Então, isso é importantíssimo, cara. Chapecó precisa cada vez mais de que a gente, como ecossistema, seja JCI, junto com o Capton, junto com a Seed Cap do Thales, que é um outro fomento em empresas de investimento aqui da região. Tipo, não existe uma concorrência em Chapecó. A gente tem muito esse espírito de cooperativo. Porque tem muita oportunidade. Então a gente está muito forte a nível de estrutura, mas falta a gente aprender a fazer o marketing. A Capton erra muito nisso. Acho que se eu fosse dizer, um dos principais desafios hoje nosso é mostrar tudo que a gente faz. Porque quando a gente senta na mesa, as pessoas falam, cara, a gente não fazia ideia que era tão grande. Eu admito que a primeira vez que eu conversei contigo, eu sabia que ela era uma impulsionadora de negócios, mas eu não tinha ideia do tamanho, entende? Porque é muita coisa realmente que vocês fazem. Cara, isso é um desafio nosso porque a gente não mostra. Só que também mostrar é algo que é muito cultural. A nossa cultura é muito mais realizadora. Porque a gente é Chapecó, cara. Chapecó tem isso. Chapecó... vamos pegar números como G4 Educação. Que o Thales Gomes vem da venda da 99, da Easy Taxi, desculpa. Cara, a Easy Taxi foi um player, um case no Brasil que foi muito falado. A gente tem aqui do lado, a meia quadra, a Renovige, que fez uma venda por 300 milhões e alguma coisa. Temos Campo Fora em Concórdia, que foi vendida para Zucchini. 4 quadras para trás, nós temos a do Leandro e do Darlan Amplimed. Outra venda gigantesca daqui. Um pouquinho mais para lá, nós temos a PKD. Citando alguns cases aqui da região, o marketing disso não foi tão bem feito. Então, só que são pessoas que tiveram um êxito tão grande quanto cases de fora. Porque a nossa região tende ainda não... talvez... É cultural. Né? Nossa cultura é de fazer muito, talvez não mostrar tanto isso. E quando a gente traz para isso que o Gabriel trouxe da cultura, né? E aí eu vou trazer para dentro da JCI. Vou reforçar lá o que eu falei no começo. Eu entrei no ambiente voluntário para desenvolver liderança, lá na ESEC. Através dessa organização, eu entendi o meu caminho de trabalho, mas foi porque a mente estava aberta para o negócio. Né? Quando eu olho para a JCI, numa outra fase da minha vida, lá na ESEC, eu estava na faculdade. Na JCI, eu já estava, né, no ambiente profissional e tudo mais. Fica muito claro as outras oportunidades que a gente pode obter dentro da organização. A organização, ela é importantíssima em todas as suas frentes. Né? E a frente de negócios é o que hoje eu não tenho esse índice e a gente pode providenciar, Gabriel. Acho que isso é uma coisa muito legal para a gente providenciar como parceria. Eu tenho certeza que se a gente sentar na mesa com os senadores, né, que são as pessoas que já passaram pela casa, ou com sêniors, ou membros inativos, como eu, por exemplo, e a gente olhar quantas sociedades saíram de dentro da casa, quantas, enfim, negócios maiores não por causa da quantidade, mas parcerias de negócio. Eu tive a oportunidade entre 2017 e 2018, antes de eu morar em Curitiba, eu saí da JC em 18, mas eu fiquei um período sem trabalhar, né, em virtude de uma transição aí, de mudança de carreira e tudo mais. E aí a minha madrinha de JC, eu trabalho com ela hoje, né, que é a Luísa. Então, olha só, né, além da Capton, né, enfim, eu trabalho com a Luísa, que tem a 13 e a gente faz isso. E aí, enfim, essa é outra conversa. Mas logo que eu fiquei aí disponível para o mercado, né? Eu fui desligada, enfim, não importa, né? O negócio nesse sentido. Mas a Luísa colocou o meu currículo no grupo do Senado. E até comentava isso contigo outro dia, né? Comentou. E aí, eu comecei a receber contato para fazer entrevista. Na verdade, eu não queria, né? Não era o momento para eu fazer. Mas, cara, é impossível você... E aí, pessoas que nunca nem tinham me visto, que nunca tinham me visto dentro da JCI, mas que eram senadores, né, que são senadores, obviamente, ou que têm os seus negócios e pensaram, pô, essa pessoa tá dentro da JCI. Então, o business também é sobre isso. Claro, eu tô aí falando de novo de talento, mas aí são as conexões de negócio que vocês sabem melhor do que nós, hoje em dia, que rolam ali dentro, né, de vários tipos. Um próximo passo é trazer o Clube do Senado mais próximo para casa para a gente fazer negócio com eles também. Isso tá nos planos, a gente vai discutir mais à frente. Vamos lá.
como que o membro pode se beneficiar dessa parceria? A gente falou um monte do que vocês fazem, do que é bom e tudo mais, mas, por exemplo, o Detone. Detone tem uma ideia. Como que vocês podem ajudar o Detone? Quer começar, Carol? Eu acho que um bom exemplo é algumas mesas que a gente senta. Isso aqui que a gente tá fazendo aqui, a gente pode fazer. Né? Eu acho que. Sem gravar. Isso. E sem ainda gravar. melhor porque daí dá pra falar palavrão. Mas fica à vontade, tá, Dueto? Pode falar agora, Não, tá? Eu tento me conter, Nas câmeras ele é mais polido. Eu vejo que é essa acessibilidade. E a gente tá disposto a sentar na mesa para conversar sobre negócio com todo mundo que acessar a gente. Então, o Detone tem uma ideia, e a gente tava falando ali fora, né, antes, no offline, né, antes do bastidor. Ele vai ter uma ideia, ele vai sentar na mesa, a gente vai marcar um horário. Sei lá, a gente vai fazer uma call, o Dueto lembra o horário, a gente vai almoçar junto, vai tomar um café, né? Vai lá antes da plenária, como eu já fiz algumas vezes. Algumas pessoas já nos procuraram. O Duan não estava presencial, eu fui lá para sentar e trocar ideia do negócio. O negócio é de um membro. É uma mentoria. Não necessariamente, mas eu acho que uma troca justa entre uma experiência que a gente tem e uma necessidade que a gente tem. Porque a gente tem necessidade de conhecer negócios. O nosso negócio é se tornar sócio de empresas. Seja com dinheiro, seja com expertise, seja com co-desenvolvendo, seja fazendo uma ponte para uma empresa maior, mas o nosso business é ser sócio de negócios. Então a gente precisa ouvir, por isso que a gente vê muito pitch, porque o tempo todo a gente está buscando ativamente conversar com as pessoas. Então qual que é a nossa contrapartida? Cara, traz para nós, a gente vai te dar vários feedbacks, tipo o menino que eu te falei do sensor, ele não caminhou para nossa tese de investir, mas estava diretamente relacionado a gente poder dizer, ó, tá aqui, ó, daqui tu pode fazer isso, tem esse caminho que é interessante, olha esses concorrentes aqui, vamos dar uma olhada junto aqui no Google, foi via call, né? Olha isso aqui, já viu esse mercado aqui? Então a gente vai estar disposto, no mínimo, a fazer com que aquela quantidade de ideias, aquele brainstorm, tenha, né, seja impulsionado e realmente tenha aquela pulsão de, putz, legal, cara, ou quem já fez isso, ou quem a gente conectou. Por exemplo, agora vocês comentando sobre empresas dos sócios, que são que formaram a sociedade. Tem uma solução de Florianópolis, um cara que já veio como facilitador de Startup Weekend aqui em Chapecó. Tem o movimento de Startup Weekend, que é Intexify o nome. Então procurem aí vocês em casa. Intexify é uma solução que mostra o nível de relacionamento entre os sócios para você poder fazer prospecção ativa. Então tu bota, por exemplo, o Caroline lá, e ele mostra quem são os sócios da Carol, quem são as empresas dos sócios da Carol. Ele mostra esse ecossistema baseado no CPF ou no CNPJ. Para vocês conseguirem fazer isso dentro da JCI, conseguir encontrar e já mostrar esse relacionamento de quem foi, já existe um software de Florianópolis que faz isso. Então, se nós estivéssemos conversando com isso numa mesa de bar ou, né, num almoço, cara, eu ia dizer, ó, vai lá, tenta baixar o coisa, tá aqui o contato do pessoal, conversa com eles, que talvez eles possam te ajudar a fazer esse mapeamento e transformar isso em dados para vocês. Então, esse tipo de auxílio a gente faz de graça, porque é o nosso dia a dia. A gente literalmente recebe para fazer isso. Né? E aí, assim, né, obviamente, a gente tem uma proximidade maior com quem nos procura, né, obviamente com o Gabriel, porque ele é o diretor de negócios, foi ele que nos procurou, e a gente brinca que conversa, mas realmente a gente conversa, e aí a gente vai da JCI aos negócios, outros tipos de negócios. Ontem, né, eu tava ontem era quinta, eu tava numa reunião. Hoje é quinta. Ontem, quarta-feira, desculpa, gente, tô perdida nos dias. Ontem eu tava numa reunião, ouvindo um pitch, e o pessoal falou, uma apresentação, o pessoal falou de um negócio, você tinha comentado, acho que inclusive de ti, que tava pensando num outro negócio, e aí eu falei, isso aqui tem a ver com esse negócio. Então, assim, tem a ver com o que daqui a pouco tá na ideia ali do Detone pra pensar. E a gente vai compartilhando ideias, né? Vários negócios. E vai trocando negócio. E, pra ficar mais claro, pra quem é membro da JCI, tá. O que trazer para vocês? Como trazer essa ideia? Porque como o Duan falou antes, né? Você só vir com uma ideia é fácil, né? Tipo, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas tem um plano de negócio, você tem os custos disso, você tem como fazer isso aqui? Existe um concorrente direto para isso? Como trazer essa ideia para vocês? Porque vocês já buscam... É o Shark Tank. Vocês já buscam algo que seja mais elaborado? Ou vocês já buscam algo que esteja em desenvolvimento, mesmo com um faturamento baixo, quem sabe? Ou vocês buscam algo que já esteja andando, que já tenha, já consiga caminhar com as próprias pernas? Qual que seria o cliente em potencial para a Capital? Vai daí. Hoje,
a gente tem uma facilidade muito grande de fazer um diagnóstico da empresa. Então, não necessariamente precisa vir estruturadinho do tipo, a solução é essa, o problema é esse, a solução é esse, o time é esse. Existe um roteiro de apresentação que a gente fala que é qual o problema que existe, como que você resolve aquele problema, como que você validou a hipótese de problema, como que você validou a hipótese de solução, quem são as pessoas envolvidas no time, qual o tamanho do mercado, quais os números do mercado que são interessantes para a gente entender mais sobre aquela segmentação, qual que é o modelo de cobrança que você imagina, quais os concorrentes e o que você está buscando. Então isso, se fosse para pensar num cenário ideal da apresentação, seria algo do gênero. Mas a gente já tem isso na nossa cabeça desenhado. Quando a gente vai conversar, a gente já vai fazendo esse tipo de pergunta. Ah, legal, cara, tu conhece algum concorrente na região? Ou tu tem algum concorrente especificamente? Mas eu acho que o mais legal, cara, é o que eu estou precisando e o que eu estou resolvendo. Se você souber falar isso, já é um grande passo. Tu não precisa ter todas as respostas para todas essas perguntas que o Dua depois vai ter que fazer uma lista, porque obviamente que hoje... clica no link aqui embaixo, eu tenho... mas a gente tem dentro da Tô empresa brincando. Né? Mas é isso aí, cara. Tipo, se for procurar, tipo, pitch, a descrição de pitch, ele tem mais ou menos essa estrutura. Tem um roteirinho, né? Tem um roteirinho, mas eu acho que o importante é, cara, eu resolvo isso aqui. Se você já tem a solução, já tá validada, com quem que tu testou, onde que tu validou, como é que tu tá fazendo hoje, como é que seria um cenário ideal, cara, no mundo ideal seria dessa maneira, hoje eu preciso de dinheiro, cara. Não, hoje eu preciso de abertura de porta em grandes empresas. Ou hoje eu acho que eu preciso de dinheiro, mas na verdade eu preciso de estratégia. Hoje eu preciso de sócios para né? discutir. Então tem algumas pessoas que a gente acaba não conseguindo ter o volume de ser sócio de todo mundo que vem falar com nós, mas muitas pessoas vêm, cara, a gente cede um percentual da empresa para vocês serem nossos sócios e nos darem conselhos. Sejam nossos sócios, porque a gente precisa discutir sobre negócios. Eu já passei por isso. Então, com vocês. Com vocês, exatamente não. Eu acho que a Captain nem tinha surgido e talvez eu fui uma dessas pessoas nesse perfil que chegou pro Douglas, pro Anderson, pro Leandro. O pessoal da Zuc lá. O Leandro da nós. Justamente. E apresentei a ideia. Eles gostaram da ideia, foi pra frente e até o momento de não ir mais pra frente. Sim. Mas passamos por isso, né? Eu acho até que a Captain existia já. Mas enfim, não é relevante, né? Isso Mas... que foi 2020. Não, a Captain surge em setembro de 2021. Desculpa, é que daí quando você participou em 2023, 2023 Go, essa ideia já estava rolando desde 2020. Já tinha tempo de mercado. Legal. Então isso acontece bastante, cara. Basicamente a Captain virou uma metodologia disso que acontecia informalmente. A gente juntou esse grupo de empresários para tornar isso, cara, qual que é o fluxo ideal para que o negócio seja realmente efetivo e que a gente não perca uma boa oportunidade, por exemplo, que teria sido estar junto contigo no teu projeto. Então, na verdade, nesse caso até estiveram. O pessoal da Zuc, eles se tornaram sócios do projeto. O projeto não foi dado baixa no CNPJ, só está inativo porque a gente notou problemas de estratégia e precisavam ser contornados e ninguém, digamos assim, a vida acelerou para outros lados nesse meio tempo. Enfim. Mas assim, é importante dizer que o membro da JCI que vai querer debater a ideia dele, ele não precisa ter algo tão maduro. Ele pode chamar a gente para compartilhar a ideia, para amadurecer ela, para num próximo estágio chegar nesse momento. Tipo, eu tô pensando nisso daqui, gostei dessa ideia aqui. Será que ela é viável? Não custa nada a gente conversar, é uma conversa só. Mas até falando sobre o momento ideal é quando já começou a emitir o primeiro boleto. Por quê? Porque até emitir o primeiro boleto é um projeto. Então, assim, falando sobre momento de aceleração. Os melhores resultados vão estar presentes quando o cara já emitiu o primeiro boleto. Porque ele já passou a barreira, nem que seja próximo de casa, do que está querendo vender. Então, essas respostas que a gente acaba ajudando a ter essas conclusões já existiram. Então, a gente já sabe mais ou menos quem pode estar interessado em comprar, para quem que a gente está pensando em vender. Então, tudo isso tu vai respondendo no automático. Para quem empreende, sabe que a primeira coisa é esse tipo de coisa. É esse tipo de conclusão. Eu acho que esse é o cara que mais tem resultado a nível de comercial, crescimento, exponencializar, preparar a empresa para o mercado. E possibilidade de a gente olhar de uma maneira mais, não é atrativa, né? Mais clínica para o negócio. Até para os investidores, tudo isso. Tem um pouco mais de segurança porque já validou algum tipo de hipótese. Agora, em relação à discussão sobre criação de um novo negócio, a gente está super aberto do dia 1, cara. Ontem, quarta-feira,
terça-feira. Eu tô igual a Carol, perdi nos dias porque a gente tá direto em agendas. Na terça-feira a gente viu uma apresentação de uma asta especificamente, que o cara queria desenvolver para um negócio do agro. Era um negócio que não tem nada a ver com nós, mas super tecnológico. E era só uma ideia, ele falou, eu vi isso aqui no México, olha isso aqui. Então, tipo, super específico. Muito improvável a gente se tornar sócio. A gente passou umas 2 horas conversando e dando dica de direcionamento de coisas que poderiam fazer. Porque é legal, né, falar sobre isso, né? E porque eu tô aprendendo, cara, talvez daqui 6 meses uma grande empresa venha atrás de nós, fala, Duan, a gente tá buscando dessa solução aqui. Você busca o cara pra conversar. Tá aqui na minha base Exatamente. de empresas. Então hoje a gente tem uma base com quase 18 mil, mais de 18 mil empresas cadastradas, catalogadas desse tipo de relacionamento. De ouvir uma ideia, de estar junto, de ouvir um pitch, de participar do evento, de mapear num evento de aceleração. A gente foi catalogando porque em algum momento isso pode ser útil. Então, no pior dos casos, trazer a ideia para nós vai ser algo que vai poder te ajudar a ter... Discutir Discutir sobre ela sobre e pensar ela. sobre isso. E eu diria mais, né? Ela pode vir para nossa base. Não Exato. necessariamente para ser uma impulsionada, mas para essa base de soluções que a gente Às vezes a oferece Zuki para os grandes negócios. Pode ser interessante. Então, quando o Wander Sim. falar, cara, não, eu sei esse cara aqui resolve. Ou a gente tá junto com uma empresa de engenharia que o cara cita. Tipo, vocês falaram agora do problema ali de saber qual é a rede de sócios e sócios dos sócios. Na minha cabeça vem Taxify na hora, porque eu já conversei com ele sobre essa solução em algum momento. Então a gente conecta de maneira automática. Eu não tenho nada por indicar e eu citei o nome deles 3 vezes. Depois eu vou cobrar e dizer, cara, ó, te indiquei lá, pelo menos compartilha o podcast da pesada. Compartilha o podcast da pesada. Mas é isso, porque o ecossistema é isso. O ecossistema é ajudar essas conexões a serem Sabe o que geradas. acontece muito com os meus clientes, né? Tipo, eu tenho uma empresa, a gente vende para determinados produtos e para determinadas empresas, né? Mas eu indico muita gente, né? E do nada vem o cara lá me comprar e falar, tá retribuindo aí a indicação que tu me fez, né? isso aí, Tô cara. te indicando lá. Então, E na assim que a JCI roda tem que fazer gira, né? isso, né? Exatamente. Na JCI a ideia é fazer isso, é que vocês compartilhem as ideias de vocês, compartilhem os momentos, compartilhem as soluções um pro outro, comprem um do outro. Ó, descobriu que o cara tem uma cafeteria. Vai lá fazer uma call, pega uma manhã, toma 2, 3 Tem que cafés. alimentar a planilha. Fui lá no Jefferson hoje. Isso é uma membrativa. Brincadeira. Eu tenho mais uma pergunta e eu acho que essa é a pergunta que a gente mais se faz, né, Gabriel? Tu esse ano como diretor de negócios, eu ano passado como diretor de negócios. Como mudar uma cultura para ela olhar para mesmo sendo uma organização do terceiro setor, pensar em negócios? Mudar cultura é sempre um trabalho muito desafiador, né? Em qualquer lugar, em É qualquer tipo mudar tipo. um transatlântico de direção. A cultura, ela pode não estar escrita, mas ela tá aqui. A nossa cultura de negócio tá aqui. A gente não tá com escrito aqui na mesa.